Professor Luiz Roberto Cunha, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carolina, tudo bem? Professor, hoje a gente fala sobre essa decisão da Justiça de proibir a concessão, ampliação e renovação de incentivos fiscais a empresas pelo Estado. O Ministério Público ontem deu uma entrevista culpando esses benefícios pela ruína financeira do Rio. É isso mesmo? Olha, Carolina, os dados que estão publicados hoje da presidência do Ministério são impressionantes. Quer dizer, de fato, há uma divergência grande entre o que o Estado diz que está concedendo. O período que foi analisado foi 2010 e 2015, não é? O Ministério Público bota números impressionantes em termos de valores maiores até do que o ICMS, da receita do ICMS. E o Estado não. O Estado vem com o Ministério Público fala em 151 bilhões nesse período 2010-2015 de isenções. O Estado são 34 bilhões. E, de fato, os royalties são 33 bilhões. Então, o número é impressionante. Acho que falta transparência. Aliás, o Ministério Público diz claramente isso. Tem que haver uma explicação clara, tem que ser apresentado quais foram os critérios, qual é, de fato, o valor. Essa divergência é uma divergência muito forte. Alguém está totalmente errado, e os dados que o Ministério Público pegou, inclusive, mostram coisas absurdas, como salão de cabeleireiro, termas recebendo incentivo. Quer dizer, é de fato mais uma dessas coisas que estão absolutamente sem transparência, sem critério e assustando cada vez mais essa situação financeira de rombo. Nessa semana, o governo apresentou para a Alerj uma proposta de orçamento com um déficit de 15 bilhões. Você imagine só, pelo dado do Ministério Público, ano passado, 36 bilhões foram isenções de perda de ICMS. Você veja que os números são assustadores, né? Agora, essa questão do ICMS, claro que chama atenção principalmente essa discrepância, né? Porque o dado que o Estado dá é um, e o dado que o Ministério Público tem é outro, muito maior. Isso, é uma diferença absurda. Realmente, se o número do Ministério Público estiver correto, é uma coisa assustadora. Agora, o que também os empresários alegam é que existe até uma guerra fiscal entre os estados, que o Rio poderia perder investimentos se não desse esse tipo de isenção. É verdade isso? Esse é o grande problema, cara. Essa é mais uma daquelas coisas que já devia ter sido enfrentada no Brasil nos últimos anos e não se enfrentou. Chama-se reforma tributária, né? O sistema tributário brasileiro, principalmente a nível do ICMS dos estados, é tão complexo, tão confuso, que você, na verdade, tem essa disputa. Quer dizer, todos os estados dão incentivos. Isso é o que a gente chama mesmo de guerra de isenções fiscais, tentando atrair empresas. E é óbvio, não é, que isso gera um benefício. Quer dizer, a própria Firjan aqui no Rio colocou um dado de que você teria tido, entre aí o período é um pouquinho mais longo, 2008 e 2014, 231 novos empreendimentos que entraram no Rio de Janeiro, gerando 100 mil empregos. Ou seja, existe uma discussão que é importante. De fato, a carga tributária é muito alta e todos os estados fazem esse tipo de isenção. Então, se o Rio não fizer, ele fica para trás, ele perde empregos. Essa é uma justificativa correta, tecnicamente correta. Agora, se de fato houve um descalabro no Rio de Janeiro, né, dando incentivo para salão de cabeleireiros que não paga nem ICMS, que eu saiba é ISS, né, e termas, quer dizer, que também seria ISS, eu acho que pode estar havendo um pouco de confusão nos dados, e me parece muito boa a decisão, não é, da Justiça, que diz, olha, vamos dar uma parada, durante 60 dias não se consegue mais nada, não se renova, e vamos fazer um estudo claro para ver qual é o resultado. Eu acho que talvez seja uma coisa que não seja tão baixo quanto o Estado está dizendo, nem tão alto, porque se de fato o número do Ministério Público estiver correto, não tiver eventualmente, considerando também isenções de ISS, porque salão de cabeleireiro, termas, em princípio não tem esse ICMS. Então pode ter havido alguma discrepância. Agora, é muito claro que o Ministério Público tem razão. Não há nenhuma transparência, os critérios não são conhecidos e pode estar havendo muito problema nisso. Se o dado do Ministério Público estiver correto, no ano passado, por exemplo, deu-se mais de renúncia fiscal do que se arrecadou em ICMS. Aí não dá, né, professor? Os números são tão impressionantes que, de fato, eu acho que o juiz teve uma posição muito correta. Quer dizer, para tudo, em 60 dias, vamos ter esses dados para poder, de fato, saber o que está acontecendo. Porque o grande problema é esse, cara. O Estado também foi o Estado que mais deu aumentos para os funcionários públicos, mais contratou também nesses últimos anos, 140 e tantos % de gasto pessoal. Os dados do governo federal, estudando aí a situação fiscal dos estados, mostram que o Estado do Rio de Janeiro também foi o que mais fez esse tipo de, eu não sei, os serviços, me parece, saúde e educação, a população está muito insatisfeita. Então, por que cresceu tanto a folha de pagamento do Estado? Ou seja, o Estado do Rio de Janeiro está com tantos problemas ao mesmo tempo que fica difícil se entender qual é o final, o que vai acontecer no final. O que vai acontecer, de fato, a gente já está vendo, quer dizer, a segurança se deteriorando,
a saúde se deteriorando, a educação se deteriorando. Essa é a tragédia desses últimos anos no Rio de Janeiro. Mas fica evidente que tem um componente aí de má gestão também, né, professor? Não é só porque caiu o royalty, a crise do país e tal, né? Tem a questão da gestão também, né, que fica evidente nos dados. Né? Acho que o ponto é esse, quer dizer, de fato, todos os estados sofreram com a recessão, todos os estados sofreram com as isenções fiscais que o governo federal deu, tirando receita que é transferida no Fundo de Participação dos Estados e Municípios, todos tiveram. Nós tivemos um impacto maior do royalty, devemos ter tido. Agora, esses dados mostram de fato uma péssima gestão e muita gente tem que ser responsabilizada por isso, né? Tivemos também essa semana um dado ruim aqui para o Rio, que é dos empregos com carteira assinada do CAGED, fechamento de vagas, o Rio liderando, e aí são essas vagas da Olimpíada que agora estão sendo fechadas, né, professor? Exatamente. Nós batemos um recorde no mês de setembro. O CAGED é o emprego formal, é carteira assinada. Então é um emprego de melhor qualidade, é um emprego que dá garantia ao trabalhador. A queda no Brasil foi grande, mas a queda no Rio foi seguramente muito maior. Nós perdemos 23 mil empregos, é uma soma entre contratações e demissões. Perdemos 23 mil empregos no Rio de Janeiro, batemos recorde, foram 95 mil empregos em setembro, perdidos no Brasil. Então, de fato, 39 mil em setembro perdidos no Brasil, 95 foram no ano passado. Ou seja, melhorou um pouquinho, mas o Rio bateu esse recorde. O que também preocupa nesse dado é de que, na verdade, nós estamos entrando exatamente na época em que a indústria devia estar contratando. De fato, o dado do CAGED mostra que a indústria contratou e o comércio começa a contratar aquelas vagas temporárias, que bem ou mal são com carteira assinada, ou seja, ajudam. E o que a gente tem ouvido do comércio é que o comércio está muito pouco otimista com as vendas de Natal. Professor, muito obrigada. Bom dia para o senhor. Bom dia, Carolina. Prazer sempre falar com você e nossos ouvintes. Conversamos com o professor Luiz Roberto Cunha, economista, professor da PUC, sempre com a gente às sextas-feiras aqui no CBN Rio. Agora